Boa noite, a paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Meus queridos, quero aqui, juntamente com vocês, em nome de Jesus, ler um pouco da palavra de Deus, meditar na palavra do Senhor, que se encontra lá em Gênesis capítulo 5, versículo 1 até o 32, né? Até o 32, em nome de Jesus. E o título se chama Os Descendentes de Adão, a família de Noé. Muito bem, vamos lá. E que diz assim: Este é o livro das gerações de Adão. Corresponde com a frase o livro da geração de Jesus Cristo. Mateus 1:1, o último Adão. No dia em que Deus criou o homem e a semelhança de Deus o fez, a semelhança de Deus é a glória de Deus. Segundo Coríntios 4:6. Devido à queda, o homem perdeu a glória. Entretanto, na primeira ressurreição, todo crente vai recuperar essa glória. Romanos 8:17. Macho e fêmea os criou, refere-se ao fato de que a homossexualidade é um grave pecado perante Deus e os abençoou. A bênção se perdeu como consequência da queda, mas foi recuperada em Cristo e chamou o nome deles Adão. No dia em que foram criados, Adão no hebraico é uma palavra para a humanidade em geral, além de ser o nome específico do primeiro homem. Ele viveu Adão 130 anos e gerou, foi pai de um filho à sua semelhança. Deus tinha originalmente como propósito que a humanidade gerasse filhos e filhas de Deus no mundo. Devido à queda, os filhos e filhas poderiam ser trazidos ao mundo só na semelhança de seu pai original, Adão, como um produto da natureza caída dele e chamado de seu pecado original, conforme a sua imagem. Significa que Adão já mantinha a imagem de Deus, a semelhança e a imagem são agora, segundo Satanás, João 8:44, e chamou seu nome Sete, embora Sete não fosse o prometido, ele até que representa um raio de esperança. Por meio dele, ou seja, da sua linhagem, o primogênito viria. E foram os dias de Adão, depois que gerou 800 anos e gerou filhos e filhas. A dedução é: Adão foi capaz de gerar filhos e filhas, e Eva concebeu por 800 anos. Exatamente qual o número de filhos que trouxeram ao mundo não nos é dito, mas certamente deveria ser muitos. Glória a Jesus. E foram todos os dias que viveu Adão 930 anos e morreu. A história familiar desta raça celestial está marcada pela morte. Não importa quanto tempo um membro desta família vivia. Entretanto, 3 palavras se seguem ao seu nome, e ele morreu. Ele viveu 105 anos e gerou, foi pai de Enos. Ele viveu 7, depois que gerou Enos 807 anos e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de 912 anos e morreu. Ele viveu Enos 90 anos e gerou Caína. E viveu Enos, depois que gerou Caína, 815 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. A família de Caína. E viveu Caína 70 anos, e gerou Malael. E viveu Caína, depois que gerou Malael, 840 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Caína 912 anos,
e morreu. A família de Malael. E viveu Malael 65 anos e gerou Jarete. E viveu Malael, depois que gerou Jarete, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malael 895 anos e morreu. A família de Jarete. Ele viveu Jarete 162 anos e gerou Enoque. Enoque e Abel são os únicos homens da criação até o dilúvio, com exceção de Noé, que vivera para Deus. Pode até ter existido outros, mas a Bíblia não diz. E viveu Jarete depois do nascimento de Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. Glória a Jesus. E foram todos os dias de Jarete 962 anos e morreu. A família de Enoque. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Ao que parece, Enoque tinha 65 anos de idade quando se converteu e entrou neste companheirismo divino. O nome Matusalém significa o dilúvio, a inundação. Deverá ser enviado quando ele já estivesse morto. Portanto, era Matusalém um testemunho vivo, ambulante de que o julgamento está por vir sobre a terra, devido à terrível maldade nela. No entanto, só Noé e sua família acreditaram nisso. Então chegou o dilúvio, um pouco menos de 1000 anos depois do nascimento de Matusalém, e andou Enoque com Deus. 3 declarações foram feitas na Bíblia a respeito de Enoque. Ele caminhou com Deus, Gênesis 5:22. Agradou a Deus, Hebreus 11:5. Foi testemunho de Deus, Judas, versículos 14. Depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas, Enoque não viveu uma vida de isolamento, e sim uma vida de separação, tal exigido de todos os crentes. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Convertido aos 65 anos, ele viveu fielmente para Deus por 300 anos. Caminhou, pois, Enoque com Deus e desapareceu, porque para si Deus o tomou. Enoque foi um dos 2 homens na história que não morreu. Elias é o outro. Ele foi trasladado, como disse o autor de Hebreus, para não provar a morte. Hebreus 11:5. Oh, glória! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vemos aqui, meus queridos irmãos, homens imperfeitos, mas com comunhão com o Pai. Vemos aqui, meus irmãos, Enoque e futuramente Elias, homens que agradaram a Deus, homens que foram fiéis a Deus, homens que tinham sua fé ancorada na graça e na misericórdia do Senhor nosso Deus. Enoque, ele andou com Deus, caminhou, andou com Deus, agradou a Deus. Se ele agradou a Deus, nós também devemos agradar ao Senhor. E muito mais, e Deus o tomou, o levou, e Deus o preservou disso, Deus preservou um antepassado muito antigo. E Elias, da mesma forma, Deus o preservou, não deixando ele morrer, mas o trasladou. Em tudo isso, meus irmãos, eu vejo aqui a mão do Senhor. Vemos aqui a mão poderosa do Deus vivo, trabalhando ao favor daqueles que o amam, o obedecem, e está sempre atento a ouvir o Pai falar. Agora vamos continuar, meus queridos. A família de Matusalém.
a família de Lameque, a família de Noé. E viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. Noé nasceria de Lameque. E viveu Matusalém depois que gerou Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram, pois, todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Matusalém viveu mais tempo do que qualquer outra pessoa jamais viveu, 969 anos. Ao que parece, ele morreu justamente antes do dilúvio, no tempo de Noé. Apesar de seu piedoso pai, não há registro de que ele tinha vivido para Deus. Temos aqui, meus queridos irmãos, Matusalém viveu 969 anos, quase, vamos botar aqui, quase 970, né? Faltando o quê? Para 1000, né? Quase 1000 anos que ele viveu aqui. Mas ele acabou morrendo antes do dilúvio. Podia ele viver mais? Podia. Ele podia chegar a 980, 990, até 1000 anos. Mas o Senhor não permitiu. Deus só permitiu ele chegar a essa idade, a esse extremo, né? Mas a Bíblia não relata, a Bíblia não fala se ele caminhou ou seguiu os passos do pai dele, né? Mas não devemos ou sequer julgar, mas Deus sabe tudo. Lá no céu está a galeria dos heróis da fé. Lá no céu estão os que foram salvos, comprados, lavrados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. E a igreja foi comprada por um alto preço de sangue, morte de cruz. Jesus morreu por nós, para que nós tivéssemos vida eterna junto com o Pai. Agora vamos lá. A família de Lameque. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou seu nome Noé. Agora é apresentado Noé, uma das figuras centrais da Bíblia e de todos os tempos. Seu nome significa descanso, dizendo: este nos aliviará de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Parece que Lameque, o pai de Noé, tinha dado uma revelação em relação a este menino. O consolo que ele trouxe refere à maldição, tinha a ver com a arca, e ao que, em última instância, viria através dessa linhagem o Filho de Deus, que tiraria a maior maldição, a maldição da lei que havia sido quebrada. Gênesis 3:13. E aqui é uma pura verdade, meus queridos. Jesus veio e tirou toda a maldição. Ele levou sobre si a maldição que está sobre nós. Ele levou porque ele nos ama. Agora 30 ao 31. E viveu Lameque depois que gerou Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. Mas nenhum dos irmãos e irmãs de Noé acreditaram na palavra do Senhor, e por isso pereceram no dilúvio. Realmente foi isso. A própria família de Noé, os irmãos ou as irmãs, Noé, meus queridos, não acreditou nele. E realmente pereceu, junto com os ímpios, junto com os demais. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. A família de Noé. Agora vemos aqui, meus queridos, a Bíblia agora está nos apresentando Noé e a humanidade e o dilúvio. Noé, a humanidade e o dilúvio.
E assim sucessivamente até o dia de hoje. O 32. E sendo Noé da idade de 500 anos, gerou Sem, Cã e Jafé. Aqui se passa, meus queridos irmãos, muito tempo. Noé aqui tem 500 anos. Se passa o quê? 100, 200, 300, 400, 500 anos, né? Devido ao fato de que todo ser humano na face da terra morreu no dilúvio, com exceção de Noé e sua família, cada pessoa que viveu a partir daquele tempo é um descendente de Sem, Cã ou de Jafé. E aqui encerramos dizendo que depois do dilúvio, né? Pré-dilúvio, tem um pré-dilúvio, né? Tem o antes e tem o depois, né? Antes do dilúvio, depois do dilúvio. O pré-dilúvio e o pós-dilúvio. Vemos que a humanidade, meus queridos, a humanidade começa a se formar novamente através dos 3 filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé. E agora, desses 3, Deus toma a descendência de Sem, que lá no capítulo 12, né, tem um 11, que é a Torre de Babel, e tem um 12, que vai falar sobre Abrão. Deus chama Abrão, que é da descendência de Sem, e daí diante os semitas, né, os hebreus, são escolhidos, separados de todas as nações para servir ao Deus vivo. Jafé e Cã já são o quê? Eles já começam a se espalhar pelo globo, pela terra, se multiplicando, se espalhando. E daí vem diversas pessoas, surgem diversos povos, nações, tribos e línguas, como até hoje se vê. Hoje, atualmente, a humanidade todinha é composta, é junta com esses 3, Sem, Cã, Jafé. Mas Deus, através de Noé, Deus amaldiçoa que é Cã. Os cananeus, ali no Oriente Médio, nós vemos que Deus amaldiçoa essa nação. Deus amaldiçoa a descendência de Cã. E os cananeus, que são já, todo mundo sabe, né? Os amorreus, heteus, jebuseus, ferezeus, giganseus e muito mais. Esses povos são derrotados pela nação de Israel e diminui muito. E o Oriente Médio ali é conquistado finalmente pela nação de Israel, pelos israelitas. E termina aqui dizendo, concluo aqui falando, que a palavra de Deus, ela se cumpre. Se cumpriu no passado, está se cumprindo e se cumprirá. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e a paz do Senhor. Compartilhe, dê o like, nos ajude, em nome de Jesus. No próximo vídeo, meus irmãos, eu vou trazer eu vou fazer um vídeo no próximo episódio, vou fazer um vídeo trazendo sobre a maldade da humanidade. A maldade da humanidade. Capítulo 6 de Gênesis. A advertência de Deus. Aqui Deus vai falar, advertir. Deus vai falar com Noé. Você vai dizer, Noé, vou trazer um dilúvio sobre todos. Eu vou exterminar, eu vou destruir a terra junto com o homem que eu criei. E agora,
Deus ele decide destruir toda a humanidade, destruir tudo aquilo que ele criou, o homem, os animais, tudo. Esse dilúvio aqui, como vai ser e que eu vou relatar no próximo vídeo, foi mundial. Uns dizem que foi na parte local, mas eu creio que foi mundial. Um dilúvio proporcional, um dilúvio muito poderoso, porque a Bíblia diz que as águas desciam de cima para baixo. Se as águas desciam de baixo para cima ou de cima para baixo, quer dizer que o dilúvio foi em geral, foi mundial. E ninguém escapou. Quem estava nos montes, a água subiu. A Bíblia diz que as águas subiu 15 côvados acima das montanhas. Vamos colocar aí 15 mil pés, ou 20 ou 30 mil acima. Vemos que quando a arca de Noé é erguida, vemos que os montes foram cobertos. Quer dizer, houve uma mudança depois disso. Depois que o dilúvio abaixa, as águas abaixam, houve uma mudança geográfica, houve uma mudança de territórios, de nações, mas Deus ele sabe fazer tudo perfeitamente. Deus conservou, Deus guardou Noé, os animais que entraram na arca. Deus guardou todos eles, para que depois do dilúvio, Deus faria com Noé e com os animais que foram preservados, que enchesse, multiplicasse a terra novamente. E é isso. Fiquem todos com Deus. Uma ótima noite e a paz do Senhor.